Olá, boa tarde, tudo já? Tudo bem? Eu estava tentando fazer uma live pelo computador e eu não consegui. Baixei o TikTok Studio e achei top porque ali eu podia interagir com as pessoas, né? Aqui no caso eu posso interagir vendo que vocês entraram e não consegui. Apareceu a câmera, desapareceu. Evidentemente não soube lidar aí com o computador. Eu cheguei a baixar o aplicativo TikTok Studio, apareceu a câmera, depois sumiu, depois cliquei em outra coisa lá e a minha imagem, como aqui eu estou falando, eu estou vendo o meu movimento, e lá ficou simplesmente a foto, eu não via movimentação alguma. Eu quero falar aqui sobre as principais contribuições da psicanálise na atualidade. Dr. psicanalista clínico Nelson Alves de Andrade. Gente, nós temos aí a mente em diálogo, psicanálise e neurociência. E o que nós vemos aqui é muito interessante. Inclusive esse assunto aqui vai estar em um jornal que eu já enviei a matéria para sair no jornal. Eu estou falando aqui para vocês e vamos aqui em... Deixa eu aumentar a letra aqui. A mente humana, ou seja, a busca humana pela compreensão da mente e do comportamento, é uma jornada milenar que no último século ganhou duas vertentes poderosas, a psicanálise e a neurociência. E por muito tempo essas disciplinas operaram em universos distintos, e a psicanálise explorando a subjetividade, o inconsciente e a história pessoal por meio da linguagem, a cura pela fala, porque na psicanálise nós falamos, a técnica da associação livre, o paciente, ele vai, senta lá no divã e ele externa as suas necessidades, externa aquilo que ele pensa, aquilo que ele está querendo, né, que aconteça. E a psicanálise é explorando a subjetividade, o inconsciente e a história pessoal da pessoa através da fala, através da linguagem. E a neurociência, investigando o cérebro, suas estruturas químicas e atividade elétrica. Inclusive eu estou fazendo a minha 7ª pós-graduação em neuroeducação. Mas já comecei uma pós em neurociência, praticamente fiz todas as matérias, porém me perdi no meio do caminho e não peguei o certificado. Mas entendo bastante coisa de neurociência. No entanto, o panorama atual é de convergência. A ascensão da neuropsicanálise marca um momento crucial onde a experiência subjetiva, descrita por Freud, encontra correspondência nos mecanismos biológicos estudados em laboratório, e este diálogo não visa reduzir a mente ao cérebro, mas sim enriquecer a compreensão de como as vivências emocionais e os conflitos internos se manifestam e se processam em nossa arquitetura neural. Porque a psicanálise ela trabalha com o inconsciente. E Freud explicou isso muito bem, e através dos sonhos nós descobrimos muitas coisas. O objetivo deste artigo é explorar como os conceitos centrais da psicanálise, como o inconsciente, as pulsões e os mecanismos de defesa, estão sendo validados
e iluminados pelos avanços da neurociência moderna, oferecendo assim uma visão mais completa e integrada da complexidade humana, desvendando o inconsciente. A psicanálise é um método por excelência para o estudo e a exploração do inconsciente. Em um mundo que valoriza a performance e a consciência plena, a superfície, ela oferece um mergulho nas motivações, medos e desejos que realmente nos movem, mas que estão fora da nossa percepção imediata. Aí como é que nós podemos ver isso? Descobrindo a raiz do problema, as raízes dos problemas, que ajuda a entender que muitos problemas emocionais e comportamentais, como a ansiedade, a depressão, padrões de repetição, têm sua origem em conflitos e experiências passadas. Evidentemente, muitas vezes na infância, que foram reprimidas. Aí nós temos a associação livre. A técnica central, a cura pela palavra, permite que conteúdos inconscientes venham à tona, proporcionando insights transformadores e duradouros. Aí temos o tratamento do sofrimento e autoconhecimento. Ela oferece um espaço seguro e sigiloso para a pessoa elaborar suas dores e construir uma vida mais autêntica. Temos aí o autoconhecimento profundo, permite que o indivíduo reflita sobre sua própria história, personalizando padrões, levando uma identidade mais autêntica e robusta. E a resolução de conflitos internos ajuda a processar feridas emocionais, traumas não resolvidos, mitigando o sofrimento humano. E melhora nas suas relações. Ao compreender suas próprias emoções e comportamentos, o indivíduo ele desenvolve relações interpessoais mais saudáveis e satisfatórias. Aí há uma transformação pessoal. Os resultados tendem a ser profundos e duradouros, promovendo uma renovação nas perspectivas e atitudes de vida da pessoa. Aí vejamos aqui agora um diálogo com a cultura contemporânea. A psicanálise não está isolada, ela não trabalha sozinha, mas continua a dialogar e a influenciar profundamente a nossa cultura e a forma como entendemos os fenômenos sociais. Crítica ao mal-estar moderno. São conceitos psicanalíticos, são essenciais para analisar o mal-estar da cultura digital. A primazia da tecnologia, a busca incessante por felicidade e profundidade, o ideal ou eu funcional, e como isso gera novos sintomas e formas de sofrimento. Temos então a influência na arte e no pensamento. Seus conceitos como, por exemplo, o complexo de Édipo, o id, o ego, superego, pulsões, permeiam a literatura, o cinema, a crítica cultural e até mesmo a psicologia com as suas múltiplas abordações. Temos então a saúde mental institucional. Embora o foco seja o sujeito, a escuta psicanalítica também tem sido aplicada em instituições de saúde pública e na atenção psicossocial, oferecendo uma perspectiva que prioriza a dimensão do sujeito, do desejo, em contraponto à redução do indivíduo a um diagnóstico puramente biológico ou comportamental. Em resumo, a psicanálise fundamental é fundamental porque enquanto o mundo
se torna cada vez mais rápido e focado no exterior e na solução superficial, ela oferece um caminho de escuta, uma escuta super atenta, aprofundamento e elaboração, que é essencial para o indivíduo lidar com a complexidade do ser humano na contemporaneidade. Vejamos, pois, agora sobre psicanálise e neurociência, um diálogo contemporâneo. O debate sobre a relação entre psicanálise e neurociência, as duas grandes disciplinas dedicadas ao estudo da mente humana, evolui de um confronto para um campo de diálogo frutífero e promissor nos dias atuais. Longe de serem abordagens mutuamente exclusivas, a neurociência moderna tem fornecido bases empíricas que, surpreendentemente, dão suporte a conceitos centrais desenvolvidos por Sigmund Freud há mais de um século. E essa convergência é conhecida como neuropsicanálise. A neuropsicanálise é a fonte entre o cérebro e a mente. A neuropsicanálise é um campo estabelecido por pesquisadores como Mark Solms e Eric Kandel, que busca integrar a riqueza da experiência subjetiva, o foco da psicanálise, com a precisão da estrutura cerebral, o foco da neurociência. E o objetivo não é substituir a clínica psicanalítica pela biologia, mas sim utilizar os achados da neurociência para validar, refinar e expandir a teoria psicanalítica e vice-versa. A psicanálise contribui. Como ela contribui? Fornece um quadro teórico robusto para entender os fenômenos complexos como o significado dos sonhos, a repreensão, as defesas psicológicas e a natureza da consciência e do inconsciente emocional. Aí a neurociência, ela contribui. Como ela contribui? Oferece ferramentas de imagem cerebral, como fMRI, e neuroquímica para correlacionar esses fenômenos como atividades neuronais específicas. Vejamos aqui a validação neurobiológica de conceitos freudianos. Diversos conceitos psicanalíticos encontram ressonância em descobertas recentes sobre o funcionamento cerebral. Vejamos aqui o conceito psicanalítico e a base neurocientífica correspondente. Temos o inconsciente, que é o sistema inconsciente. A neurociência, ela reconhece várias áreas do processamento cerebral que ocorrem fora da consciência explícita. Estudos sobre a memória implícita e o funcionamento do tronco central / sistema límbico, são regiões primitivas e emocionais que indicam que a maior parte da nossa atividade mental é automática e inacessível à introspecção. Aí nós temos a pulsão, entre parênteses, motivação. Freud descreveu as pulsões como forças internas que impulsionam o comportamento. A neurociência estuda o sistema de recompensa e busca Seeking System, centrado em vias dopaminérgicas. Esse sistema relacionado à motivação do desejo, à motivação e ao desejo, ok? Aí nós temos o desejo de buscar gratificação, é visto como um correlato neural para a pulsão. Aí nós temos aqui a repressão e o mecanismo de defesa. Pesquisas demonstram que o córtex pré-frontal pode ativamente inibir atividade de regiões emocionais
como a amígdala e o hipocampo. Esta semana até eu estudei sobre isso, no curso que eu estou fazendo de neuroeducação, associado à memória de eventos traumáticos. Isso oferece um modelo biológico para a repreensão e outras defesas psicológicas. Vejamos sobre sonhos e afetos. Estudos de neuroimagem mostram que o cérebro, durante o sono REM, fase dos sonhos, apresenta alta atividade nas regiões emocionais do cérebro, que é o sistema límbico, enquanto as áreas lógicas do córtex pré-frontal estão desativadas. E isso confirma a primazia do afeto e da lógica primária nos sonhos, conforme descritos por Freud. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre os sonhos. Aí temos as implicações clínicas e futuro. A integração dessas áreas, psicanálise e neurociência, tem implicações significativas para a prática clínica e para o entendimento do que significa curar na psicoterapia. A ação da psicoterapia. A neurociência sugere que a terapia psicanalítica, a cura pela fala, não é apenas um processo intelectual, mas envolve mudanças funcionais do cérebro. A elaboração de traumas e conflitos no setting terapêutico pode levar à reorganização das vias neurais, fortalecendo as conexões entre o córtex e as emoções subcorticais. Vejamos modelos mais complexos. A neuropsicanálise permite criar modelos e transtornos mentais que consideram tanto a história da vida subjetiva do paciente, na psicanálise, quanto a disfunção neuroquímica ou estrutural, na neurociência, levando a intervenções mais holísticas. Em conclusão, a relação entre psicanálise e neurociência representa um dos movimentos mais empolgantes do estudo da mente. Ao unirem suas forças, essas disciplinas estão não apenas validando o passado, mas também traçando um caminho mais integrado e profundo para a compreensão e o tratamento do sofrimento humano. E aqui eu peguei várias referências básicas, ok? Como obras completas de Freud. Deixa eu ver mais aqui. A Nova Visão da Mente e o Futuro da Psicanálise, de Kendall. Dicionário de Psicanálise, de Plon e Elizabeth Rodnesco. E outras referências. Só que eu vou aqui agora falar sobre... porque aqui eu falei sobre o nosso título aqui, né, o nosso tema central, foi na realidade, isso que eu queria fazer, eu estou fazendo pelo celular, né, pelo computador não consegui, as principais contribuições da psicanálise na atualidade. É algo muito interessante, é algo muito especial, quando nós, na realidade, estudamos a psicanálise. Eu fiz psicanálise, né, o doutorado em psicanálise, e foi fenomenal, me ajudou muito em muitas situações. É uma situação bem complicada que eu estava passando, me ajudou muito a me libertar. E é muito interessante nós adentrarmos nesse mundo da psicanálise. Aí eu fiz o doutorado em psicanálise, e amei demais. Estou me aperfeiçoando cada dia para que eu possa assim atender meus pacientes que ainda não estou atendendo, certo? E me envolver com esse mundo tão complexo, como também estou fazendo, como eu já falei, mais uma pós, a minha 7ª pós-graduação, estou fazendo em neuroeducação. Já fiz em neurociência, porém, como eu já expliquei também, eu não terminei completamente, né?
Mas vejo aqui, eu vou explicar bem sobre as contribuições dos sonhos na psicanálise. Os sonhos eles ocupam um lugar central na psicanálise desde sua origem. Tem alguém aí psicanalista? Ou alguém que estuda, que faz psicanálise? E para Freud, para Sigmund Freud, eles representam a principal via de acesso ao inconsciente, revelando conteúdos psíquicos que, quando acordados, são reprimidos e distorcidos. A obra A Interpretação dos Sonhos, em 1990, marca o início oficial da psicanálise e estabelece os fundamentos que continuam influenciando a clínica de hoje. Vejam aí o sonho, vejamos o sonho como realização do desejo. Dr. Francisco, psicoterapeuta, bem-vindo, meu amado. Freud defende que todo sonho, mesmo os desagradáveis, exprime um desejo inconsciente. Isso na concepção dele, né? Esse desejo, muitas vezes reprimido, encontra no sonho uma forma simbólica de se manifestar. Exemplo, situações aparentemente sem sentido podem esconder desejos infantis, conflitos ou impulsos recalcados. Vejamos o trabalho do sonho, de formação onírica. Para que o desejo inconsciente, se alguém quiser dar alguma contribuição aí, tá, pessoal? Para que o desejo inconsciente possa aparecer sem gerar angústia, o cérebro realiza um processo chamado trabalho do sonho, composto por condensação. Vários elementos e ideias se unem em uma só imagem, ou deslocamento. A importância emocional de um elemento se desloca para outro menos ameaçador. E também uma representação simbólica. Conteúdos abstratos são transformados em imagens concretas. Elaboração secundária é a tentativa da mente de dar sentido lógico ao sonho quando acordamos. Esses mecanismos, na realidade, eles transformam conteúdos inconscientes em narrativas que parecem confusas, mas são ricas em significados. E quando nós estudamos sobre os sonhos, eu já fiz várias lives sobre sonhos, inclusive falando sobre os sonhos bíblicos, né? Que são bem reais. Aí nós temos aí um conteúdo manifesto e conteúdo latente. Freud ele distingue o conteúdo manifesto, que é o sonho como lembramos, imagens, cenas históricas. De repente nós lembramos daquele sonho durante o dia inteiro. Há sonhos que nós esquecemos já de imediato. E a psicanálise, ela busca interpretar o latente, indo além do que aparece na superfície. Temos livres associações. Só um momento aí, pessoal. Livre associações, que é a ferramenta fundamental. Desculpem aí, tá? A interpretação do sonho não é feita diretamente pelo terapeuta, mas sim pela associação livre do paciente. O analisando, ele relata pensamentos, memórias e sensações que surgem ao refletir sobre cada elemento do sonho. Assim, o sentido do sonho não é universal. Ele pertence à história singular de cada sujeito, de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa passou por traumas diferentes, passou por situações diferentes. Eu faz uns dias aí que eu relatei um sonho aqui para alguém e tal qual eu relatei o sonho foi na íntegra, né? As funções terapêuticas dos sonhos. Os sonhos contribuem para o processo psicanalítico de diversas formas. Acesso ao inconsciente. Permite trazer a análise material recalcado. A expressão segura de conflitos.
O sonho protege o indivíduo da angústia ao revestir conteúdos em símbolos, que há muita simbologia nos sonhos, né? Há muitas interpretações. Reedição de traumas e desejos infantis. Muitos sonhos, eles retomam experiências primitivas que moldam a personalidade. Aí nós temos aí um processamento emocional. Sonhar ajuda a reorganizar afetos e tensões internas. Depende dos sonhos, né? Tem sonhos que na realidade às vezes nem tem sentido. Compreensão da transferência. Muito do que ocorre no sonho revela como o paciente vive a relação com o analista. Aí nós temos aí as visões pós-freudianas. Outros autores ampliaram o estudo dos sonhos, como Jung, que viu os sonhos como expressão de arquétipos e do inconsciente coletivo. Lacan, ele enfatizou o sonho como a estrutura da linguagem, como a estrutura de linguagem, mostrando como o inconsciente se organiza como um discurso. E Bion destacou a função dos sonhos na transformação de emoções brutas em pensamentos. A importância contemporânea, nós vemos algo muito especial. Atualmente os sonhos continuam essenciais na clínica psicanalítica, pois revelam conflitos que não emergem na fala direta. Ajudam na compreensão de sintomas e repetições e são materiais privilegiados para interpretar desejos, medos, culpas e relações. É muito importante nós estudarmos sobre isso. E os sonhos representam uma das contribuições da psicanálise para a compreensão da mente humana. Eles são linguagens simbólicas que expressam aquilo que não conseguimos dizer conscientemente ou interpretá-los dentro das relações analíticas, a compreender o sujeito em sua profundidade, seus desejos, traumas, fantasias e modos de existir no mundo. Doutor Francisco, tudo bem? O senhor é de onde? Então, queridos, é interessante nós realmente estudarmos sobre esses assuntos. O que os sonhos, na realidade, podem mudar em nossa vida. Vejamos aqui. É uma série de situações, é uma série de história, né? Nós temos um histórico familiar. Eu fiz neuropsicopedagogia, eu sou especialista em neuropsicopedagogia, e o meu TCC foi sobre... Justamente, eu estou tentando lembrar o nome agora do TCC, como foi... que explora justamente o histórico da pessoa. Por exemplo, eu sou Nelson, meu nome é Nelson, mas eu sou o conjunto, todo um conjunto, toda uma história. Eu sou a soma de várias situações, de meus bisavós, de meus tataravós, de meus tios. Então, eu lembrei agora, a pedagogia sistêmica. O meu TCC foi sobre a pedagogia sistêmica, uma visão atual, algo assim, tá? Então, na pedagogia sistêmica, eu descobri isso, que nós somos uma soma de um todo, temos uma genética profundíssima. Então, voltando aqui aos sonhos, o que os sonhos podem mudar em nossa vida? Os sonhos não são apenas histórias desconexas que surgem durante o nosso sono. Eles representam uma linguagem interior, simbólica, emocional e profunda, capaz de revelar aspectos ocultos de nossa personalidade, necessidades não atendidas, conflitos reprimidos e potencialidades ainda não vividas. Por isso, compreender os sonhos pode transformar significativamente nossa forma de viver, de sentir e decidir. Eu tenho muitos sonhos, desde a minha adolescência, desde criança. Eu sonho muito. Me chamavam até de José do Egito. E muitos sonhos meus são sonhos
que eu poderia chamar aqui de premonitivos, sonhos reveladores que aconteceram. Eu fui missionário no Paraguai muitos anos, e antes de eu ir ao Paraguai, eu sonhei com aquele lugar que eu fui. A primeira vez que eu fui ao Paraguai, uau, digo, nossa, aquele meu sonho se cumpriu. E soube também das suas interpretações. Porém, estudando a psicanálise, eu pude aprimorar muito mais sobre esses significados, né? Então, eles revelam o que não percebemos acordados. Alguém tem alguma palavra para falar sobre isso aqui? Durante o dia, filtramos emoções, escondemos dores, evitamos lembranças e silenciamos desejos. À noite, quando a censura diminui, o inconsciente fala. E como fala? Dr. Francisco, quer dar alguma contribuição aí, meu amado? E os sonhos podem mostrar sentimentos que tentamos negar, denunciar relações que estão nos adoecendo, indicar tensões que acumulamos e apontar caminhos que ignoramos pelo medo. Muitas decisões nascem silenciosamente no território dos sonhos. Eles ajudam na cura emocional. Os sonhos funcionam como um mecanismo natural de processamento psíquico. Eles organizam memórias, descarregam angústias e ajudam a dar sentido ao que vivemos. É por isso que após certos sonhos acordamos mais leves, sentimos que alguma coisa encaixou, compreendemos melhor nossas dores, conseguimos perdoar ou nos perdoar. Eu me lembro de um sonho que eu tive. Eu fui muito injustiçado por uma pessoa, por um pastor, que praticamente acabou comigo, acabou com o meu ministério. E durante algum tempo, ou muito tempo, eu estava guardando aquela ferida, guardando aquela mágoa, e a gente tem que perdoar, não podemos guardar mágoas. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho que aquela pessoa estava presa em uma jaula, em um determinado local. A esposa dele estava do lado de fora e eu chegava. E ela apontava e mostrava e dizia assim: perdoe o meu marido, por favor. E eu despertei chorando muito. Eu não pude escrever uma carta para aquela pessoa porque eu não sabia onde aquela pessoa estava mais. Porém, eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus. E eu disse: eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. E aquele peso saiu da minha vida. Então vejam bem, são situações e situações, né? Então nós conseguimos perdoar ou nos perdoar. Sonhos não é fuga, é cura. Eles expressam nossos maiores medos. Sonhos de queda, perseguição, perda ou fracasso são maneiras de o inconsciente comunicar. Inseguranças profundas, traumas ainda vivos ou limites ultrapassados. Quando entendidos, esses sonhos se tornam um alerta emocional, capaz de prevenir adoecimentos psicológicos ou escolhas destrutivas. É o caso do sonho premonitivo. Aí você tem um sonho premonitivo, você precisa ter muita cautela. No meu caso, muitos dos sonhos que eu já tive, eles se cumpriram. Tá? Esses sonhos premonitivos, eles nos alertam de perigos, nos alertam de situações, nos alertam de dificuldades. São sonhos premonitórios, né? O que são e como eles podem ser interpretados? Os sonhos premonitórios são aqueles em que a pessoa sonha com algo que posteriormente acontece na vida real. Esse fenômeno intriga culturas, religiões e estudos há séculos. Embora não exista consenso absoluto sobre sua natureza, mas na interpretação, há interpretações que tratam entre psicologia, a intuição e a espiritualidade. Quantos de vocês aí já tiveram esse tipo de sonhos? O que são esses sonhos premonitórios? Ou sonhos sensoriais, né? São sonhos que parecem antecipar acontecimentos.
avisar sobre riscos, revelar algo que ainda não sabemos conscientemente, ou mostrar caminhos e decisões antes deles acontecerem. Aí você sonha, você fica em estado de alerta e aquilo acontece. E para algumas pessoas esses sonhos são raros, para outras acontecem com frequência, surpreendentemente. E a visão psicológica, a psicologia, a psicanálise, explica esses fenômenos de algumas formas. Leitura inconsciente do ambiente. Muitas vezes percebemos sinais e padrões sem perceber conscientemente. E o sonho junta esses fragmentos e cria uma imagem que parece algo real, algo que vai acontecer. Exemplo, uma pessoa percebe pequenos sinais de que um relacionamento está ruim, mas só no sonho isso se torna evidente. E depois isso realmente acontece. Não tem acontecido alguma coisa semelhante contigo? Aí temos aí o pensamento intuitivo. O cérebro, durante o sono, combina memórias, emoções e percepções. E algumas dessas combinações revelam tendências futuras, não por magia, mas por leitura emocional muito fina. E temos uma projeção simbólica. Alguns sonhos parecem premonitórios, mas na verdade são símbolos de conflitos internos que se confirmam mais tarde. Aí nós temos aí uma visão espiritual. Na espiritualidade, sonhos premonitórios, ou premonitivos, mas premonitórios, são vistos como avisos, como revelações. No meu caso, eu tenho muitos sonhos que são grandes avisos. A minha esposa faleceu, faz 6 anos, completou 6 anos agora, dia 23 de novembro. Uau, eu tive 3 ou foi 4 sonhos, tal qual aconteceu. E eu falei para os meus filhos, falei para alguns amigos, digo, vou ficar viúvo, tive essa revelação assim, assim, assim. E às vezes são direções divinas, Deus nos direcionando, nos mostrando, no caso eu sou evangélico, eu acredito em revelação, tá? Ou proteção, para que você tenha cuidado. Ou intuações ampliadas durante o sono. Há relatos em todas as culturas religiosas, incluindo os profetas bíblicos, sons reveladores na tradição judaica, experiências de santos e místicos e sonhos ancestrais em povos indígenas. E para quem acredita na dimensão espiritual, o sonho se torna realmente um meio de comunicação e de orientação. E por que isso acontece? É uma sensibilidade emocional elevada. Pessoas intuitivas, empáticas e espiritualmente sensíveis costumam ter mais sonhos premonitórios. Eu sou esse tipo de pessoa. Conexão espiritual. Para muitos, Deus usa o sonho como direção em movimento crítico em que a pessoa está passando na vida. Momentos de vulnerabilidade interior. Durante o sono, a mente está mais aberta a percepções sutis. Como identificar um sonho premonitório? Nem todo sonho é premonitório. Geralmente, esses sonhos têm características específicas. Sensação muito real e intensa, emoção forte ao despertar, clareza acima do normal, cumprimento rápido, dias ou semanas, impressão de aviso e direção. Se o sonho parece uma mensagem que você não consegue ignorar, é algo significativo. Ele é significativo. Qual é a função dos sonhos premonitórios? Alertam sobre perigos, decisões erradas ou caminhos duvidosos. Mostram direções, mostram caminhos futuros mais favoráveis, traz um conforto emocional, anuncia resoluções que virão, uma consciência ampliada, ajuda a enxergar o que está oculto. Devemos confiar neles? Sonhos premonitórios devem ser observados, devem ser analisados, devem ser interpretados. Eles são pistas, não são ordens. Uma revelação verdadeira, ela vai trazer paz e não desespero. E os sonhos premonitórios unem psicologia, espiritualidade e intuição. Sejam mensagens internas ou sinais espirituais, eles têm um propósito de nos orientar, de nos proteger e nos despertar. Sonhar é uma forma de Deus, uma forma de Deus, da alma e do inconsciente,
conversarem conosco. Então vejam, estou achando top essa minha live. Eu mesmo estou julgando a minha live porque eu fiz uma pesquisa, né? Eu fiz um apanhado geral aqui. E é claro que nós vamos aprendendo com as nossas pesquisas, vamos aprendendo com os nossos estudos. Eu falei aí de neurociência, de psicanálise, e entrei aqui na área dos sonhos, e realmente é algo muito top, é algo muito legal, é algo muito importante, é algo fenomenal que nós podemos entender sobre os sonhos e entender que os sonhos realmente eles aumentam a nossa percepção, pois eles revelam o que nós não percebemos quando estamos acordados, né? E os sonhos eles mostram esses sentimentos, muitas vezes mostrar sentimentos que tentamos negar ou denunciar relações que estão nos adoecendo, tensões que estamos acumulando, né? Eles nos ajudam justamente na cura emocional. É por isso que eu já falei aqui na live, nós acordamos leves e tal. E esses sonhos são, muitas vezes, eles estão escondidos, né? Eles revelam desejos e potenciais, como viagens, caminhos diferentes, novas profissões, talentos, versões melhores de nós mesmos. O sonho pode ser um sinal, o primeiro sinal de um futuro que ainda não tivemos coragem de construir. Aquele sonho, muitas vezes, ele nos leva a tomar algumas decisões. E os sonhos, eles nos ajudam a ter profundas relações afetivas, queridos. Descarrega as emoções acumuladas, reduz tensões internas, evita sobrecargas à mente, equilibra o sistema emocional. Pessoas que não sonham ou não lembram dos seus sonhos por períodos longos podem estar emocionalmente exaustas ou sofrendo bloqueios internos. Mas, evidentemente, quem é que não sonha, né? Eles nos ajudam realmente nessas decisões que nós devemos tomar, relações que precisam ser revistas, comportamentos que precisam mudar, escolhas que estamos adiando, problemas que tentamos ignorar. Então, muitas vezes, o sonho nos ajuda a tomar essas decisões. Sonhos não decidem por nós, claro, mas iluminam partes importantes do nosso interior para que nós possamos tomar uma decisão, ter uma decisão. Eles ampliam o nosso conhecimento, a nossa história emocional, os nossos traumas de infância, nossos desejos mais íntimos, nossas angústias silenciosas, né? Eles nos ajudam aí eles fazem essa conexão de espiritualidade e psicologia. Para muitas tradições, os sonhos na realidade são mensagens de sabedoria, de revelações, de avisos, de direções, e nós já falamos isso para vocês. E os sonhos revelam aquilo que está dentro de nós, e nós precisamos tomar realmente cuidado também com os sonhos. Não é todo sonho que você vai levar importância, porque muitas vezes comemos e falamos que está sonhando de barriga cheia, né? Mas nós temos aí realmente o sonho como realização do desejo. Eu concordo plenamente com Freud, concordo com os sonhos que eu já tive, vários sonhos premonitórios, e que me ajudaram a tomar algumas decisões e que realmente aconteceram, e que nós devemos trabalhar na nossa intuição, ver o que está acontecendo. Eu espero que vocês tenham aí gostado da nossa live, que se aprimorem cada vez mais neste assunto, tá? Nessa gama de assuntos. E nós vemos então o quanto é importante nós nos aperfeiçoarmos, nós estudarmos e nós estarmos atentos às coisas que acontecem, né? Por último, vou falar aqui os sonhos na visão científica. A ciência estuda os sonhos a partir de diversas áreas: a neurociência, a psicologia, fisiologia do sonho e psiquiatria. Embora ainda existam muitos mistérios, avanços nos últimos anos permitem compreender melhor como, por que e para que sonhamos.
O que são os sonhos do ponto de vista científico? São experiências mentais que ocorrem durante o sono, composta por imagens, sons, emoções, narrativas, memórias reorganizadas. Eles são filmes arbitrários e a neurociência mostra que o cérebro está altamente ativo durante o sonho. Em que momento do sono os sonhos acontecem? Na fase REM, Rapid Eye Movement. É a fase em que ocorre a maioria dos sonhos vividos. Nela, o cérebro está quase tão ativo quando estamos acordados. As características: movimento rápido dos olhos, aumento da atividade cerebral, relaxamento muscular profundo, paralisia fisiológica, emocionalidade intensa. E a fase não REM também há sonhos, porém curtos, menos emocionais e mais relacionados a pensamentos. Como o cérebro cria os sonhos? A ciência explica que os sonhos surgem devido à intenção de ativação do sistema límbico. A região responsável pelas emoções fica acesa durante o sonho, por isso eles são tão emocionais. E desativação parcial do córtex pré-frontal. Essa área é responsável por lógica e julgamento. Por isso, nos sonhos aceitamos absurdos, não questionamos incoerências, sentimos medo ou alegria sem lógica. E reação da memória. O hipocampo reorganiza memórias recentes. Por isso sonhamos com pessoas do dia a dia, com lugares conhecidos, com situações vividas. Integração de informações. A ciência vê o sonho como um laboratório interno onde o cérebro tenta hipóteses, simula cenários e processa emoções. E para que servem os sonhos? Pesquisas recentes mostram que os sonhos têm funções vitais. Processamento emocional. Os sonhos ajudam a reduzir estresse, reorganizar emoções, processar traumas, regular medos e ansiedade. E é por isso que situações traumáticas aparecem repetidamente nos sonhos. Consolidação da memória. Durante o sonho, especialmente no REM, memória do dia a dia são reorganizadas, informações importantes são fixadas, fatos irrelevantes são descartados. E é a partir do motivo pelo qual dormir melhora o aprendizado. Simulação de ameaças evolutiva. Teorias evolutivas explicam que o sonho funciona como um treinamento interno. Fugir, lutar e tomar decisões rápidas. Por isso, muitos sonhos envolvem perigos ou perseguições. Criatividade e solução de problemas. Diversos estudos mostram que o cérebro combina informações de forma livre, favorecendo criatividade, insights, resolução de problemas complexos. E exemplos históricos de descobertas científicas surgiram em sonhos como estrutura do benzeno, tabela periódica, melodias, etc. Por que alguns sonhos parecem tão reais? Porque o sistema límbico, emoções e áreas relacionadas à sensação estão ativadas. Mas a área crítica do cérebro está parcialmente desligada. Então aceitamos tudo como real. Porque esquecemos a maioria dos sonhos. A ciência mostra que o cérebro prioriza manter o sono, não a memória. O hipocampo funciona diretamente durante o REM. E falta de norepinefrina, neurotransmissor da memória. E é normal esquecer até 70% a 95% dos sonhos minutos após acordar. Existe explicação científica para sonhos premonitórios? A ciência não considera previsões, mas sim interpretações de sinais sutis, percebidos inconscientemente, coincidências estatísticas, memórias reorganizadas, intuição baseada em dados internos. Do ponto de vista científico, o cérebro combina informações e cria cenários prováveis.
E pesquisas atuais sobre sonhos, a ciência moderna investiga como os sonhos ajudam no tratamento de ansiedade, da depressão e TEPT, como influenciam criatividade e cognição, se é possível decodificar sonhos por neuroimagem, já existem estudos iniciais, e controle dos sonhos lúcidos para fins terapêuticos. E concluindo aqui, queridos, na visão científica, os sonhos não são aleatórios, eles são uma atividade cerebral complexa, essencial para a nossa vida emocional, memória, criatividade e saúde mental. Sonhar é uma forma de o cérebro se organizar, se curar e se preparar para o futuro. Tranquilo? Vocês gostaram aí da live? Sim ou não? Então aqui eu fiz uma pesquisa, eu fiz um levantamento, eu uni o útil ao agradável, busquei aí várias fontes, ok? E é muito interessante nós entendermos tudo isso. Vou citar apenas algumas aqui, deixa eu ver, nos sonhos, referências sobre os sonhos na visão científica, Regional Cerebral Blood Flow, Torgot, The Sleep-Wake Cycle, de Brown, Variation and Egg During Sleeping, de Claytman, tudo aqui em inglês, né? Então várias referências em inglês, os fundamentos neurobiológicos do sono e seus distúrbios, de Pereira, Marilyn e outras referências. Um grande abraço, Deus abençoe, Deus ajude a todos vocês aí que nos acompanharam. Um grande beijo.